Acabar a Era K pode ser a chave para trancar o peronismo e libertar as vidas de nuestros hermanos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Baby Yoda. A Argentina é o segundo maior país em extensão da América do Sul, atrás apenas do Brasil. Hoje em dia, possui quase 50 milhões de habitantes e o seu PIB foi de 445 bilhões de dólares em 2019. Nos últimos tempos, a Argentina tem enfrentado um constante problema de hiperinflação e, consequentemente, de pobreza. Desde o começo, a Argentina tem sido um dos países que se saíram pior no grande evento de 2020 e é também a principal nação devedora do FMI. No início do ano passado, quase a metade dos argentinos estavam na linha da pobreza ou abaixo dela. No entanto, o país nem sempre esteve nessa situação miserável. Muito pelo contrário, os hermanos já figuraram entre as nações mais ricas do mundo no início do século passado. A atual crise é um reflexo de uma série de governos socialistas e autocráticos, com inspiração em um homem, Juan Domingo Perón. A crise de 1929 abalou profundamente a economia argentina e desestabilizou o país politicamente. Essa situação abriu espaço para que os militares tomassem o poder na época. Durante esse regime, mesmo não estando à frente do poder, Perón ficou muito popular pelo seu carisma e principalmente pelas diversas medidas trabalhistas que tinha implementado. Com isso, ele foi eleito democraticamente logo após o fim do período militar argentino. Para saber mais sobre esse período sombrio da história argentina, assista ao vídeo Juan Perón e a Economia Argentina, uma tragédia em 2 atos. O político movia multidões com seu populismo socialista, formando um exército de eleitores e dando origem a uma nova escola de políticos. Os peronistas aprenderam muito bem a sua estratégia de manipulação das massas, e não demorou muito para que eles emparelhassem o Estado argentino. No total, foram nada menos que 8 presidentes peronistas que estiveram no poder por 12 mandatos presidenciais na Argentina. Vale ressaltar que os últimos 18 anos do país estão resumidos em apenas um sobrenome: Kirchner. O casal Kirchner, apoiado pelo Foro de São Paulo, dominou a política, emparelhou o Estado e levou a situação socioeconômica do país a um nível desesperador, miserável e, sobretudo, irreversível. Após ter sido eleito prefeito de Rio Gallegos em 1987 e governador de Santa Cruz em 1991, Néstor Kirchner foi eleito presidente da Argentina em 2003, sucedendo o também peronista Eduardo Duhalde. A sua cerimônia de posse contou com a ilustre presença do ditador cubano Fidel Castro, bem como a de alguns chefes do poder argentino e do ex-presidente Raúl Alfonsín. Néstor tentou criar uma imagem de renovação política, por mais que a maioria dos seus aliados fossem completamente alinhados ao establishment peronista. Em busca de mais apoio popular, ele optou por renovar o judiciário, chegando até a organizar o impeachment de Julio Nazareno, até então presidente da Suprema Corte Argentina. Cedendo à pressão de Kirchner, ele mesmo renunciou ao cargo. Previsivelmente, o peronista Néstor adotou uma política econômica nacionalista, assistencialista e, sobretudo, populista. Ele implementou aumentos frequentes no salário mínimo, que invariavelmente geram desemprego, e também fortaleceu os programas de assistência social. Além disso, subsidiou as indústrias energética e alimentícia, o setor de transportes e o de abastecimento de água. Com essas interferências do governo, muitas empresas foram prejudicadas e não puderam competir com aquelas que recebiam incentivos fiscais. Por isso, esses setores da economia tornaram-se ainda mais saturados, inflacionando os preços e diminuindo a qualidade dos produtos e dos serviços. Para piorar, Néstor ainda nacionalizou os Correios e a empresa de águas de Buenos Aires. Ele também financiou uma série de obras públicas que serviam para esconder
ter um sofisticado esquema de corrupção, que será abordado mais para frente no vídeo. Vale ressaltar que nesse período, a América do Sul estava completamente dominada pelo Foro de São Paulo, sendo Kirchner um dos membros mais ativos desse grupo comunista. No seu governo, ele tentou equilibrar as características de dois dos políticos que ele mais admirava, o falecido ditador venezuelano Chávez e o ex-presidente e ex-presidiário brasileiro Lula. Néstor Kirchner também era muito ligado ao boliviano Evo Morales, ao chileno Ricardo Lagos e ao ditador cubano Fidel Castro. Mesmo após as trapalhadas de seu governo, ele ainda gozava de bastante apoio popular, devido às suas políticas assistencialistas. Seu mandato acabava em 2007, mas ele decidiu não concorrer à presidência novamente. Com isso, ele passou o bastão para sua esposa e então senadora Cristina Kirchner, que concorreu em seu lugar. Ela venceu as eleições ainda no primeiro turno, com mais de 45,3% dos votos válidos, e assumiu a presidência no dia 10 de dezembro de 2007. No seu primeiro mandato, Cristina teve seu marido como principal orientador e conselheiro, o que facilitou a sua governabilidade. Nesse sentido, os seus primeiros 4 anos na presidência podem ser considerados como uma sequência do governo de seu marido. Foi mantido o discurso nacionalista e os programas de assistência social foram enfatizados. No entanto, Néstor Kirchner morreu em 2010, vítima de um ataque cardíaco, e isso foi um duro golpe tanto para os peronistas quanto para o Foro de São Paulo. De qualquer forma, em 2011, Cristina foi reeleita novamente no primeiro turno, com mais de 54% dos votos. Diferentemente do seu primeiro mandato, no segundo ela estava sem as costas quentes, tendo que empreender a sua própria política. Com isso, Cristina foi muito criticada pelo seu autoritarismo e pela fragilização dos seus ministérios, que tinham quase nenhum poder de decisão. Com isso, ela centralizou o poder na sua figura, radicalizando ainda mais o discurso peronista. Muito mais combativa e autoritária que seu falecido marido, Cristina aumentou a sua lista de inimigos políticos ao longo do seu governo. Como se não pudesse ser mais desastroso, ao final de seu mandato, ela já tinha nacionalizado o sistema ferroviário, os fundos de pensão e o setor petrolífero. Mesmo com o aumento recente da busca chinesa por commodities, o que impulsionou os países emergentes, o seu governo não conseguiu cumprir com as suas obrigações fiscais. Isso comprovou a fama internacional da Argentina de país caloteiro, afastando ainda mais os investidores estrangeiros. Por fim, tanto as suas trapalhadas antieconômicas quanto as de seu falecido cônjuge deixaram um legado que só viria a estourar nos últimos anos. Os programas de assistência social foram que deram sustentação política e popularidade ao seu governo. Aliás, a falsa impressão de estar enriquecendo sempre funciona para amansar o gado eleitoral. No entanto, tudo isso estabeleceria uma situação de miséria geral em poucos anos. Na Era K, como ficou conhecido o período em que os Kirchner estiveram no poder, apareceram inúmeros casos de corrupção que envolviam o casal. Desde 2003, quando Néstor foi eleito, até 2015, o último ano do mandato de Cristina, o patrimônio da família aumentou mais de 8 vezes. Um dos inimigos políticos do casal foi o procurador Alberto Nisman, que ficou famoso por investigar o maior atentado terrorista que já ocorreu na Argentina. Trata-se do bombardeio da Associação Mutual Israelita Argentina, em 1994, que infelizmente deixou 86 mortos. O promotor, após uma longa investigação, tinha certeza de que a República Islâmica do Irã tinha planejado e ordenado o ataque contra essa comunidade judaica. No entanto, o governo do Irã era aliado da presidente Cristina Kirchner, que dificultava o andamento do inquérito. Nisman descobriu que ela estava tentando sabotar a investigação e negociando a impunidade dos culpados pelo atentado. Conveniente e coincidentemente, um dia antes do seu testemunho contra a presidente, Alberto Nisman foi assassinado em seu apartamento em Buenos Aires, com um tiro na cabeça. Um dos casos mais famosos de corrupção do casal Kirchner foi um esquema que consistia no desvio de verbas de obras públicas superfaturadas. O processo desse esquema dura até hoje e é baseado nas anotações feitas por Oscar Centeno, ex-motorista do Ministério do Planejamento. Ele entregou sacolas com propina proveniente dessas obras por 10 anos. Nesse tempo, anotou em detalhes, fotografou e também filmou essas operações ilícitas. Toda semana, a propina era recolhida e entregue em mãos ao casal Kirchner. Oscar estima que ele movimentou
movimentou algo em torno de 56 milhões de dólares em dinheiro vivo. Além das anotações dele, empresários detidos e inúmeros ex-funcionários do casal também depuseram contra Cristina. Esses escândalos fizeram com que a imagem da presidente ficasse muito desgastada e, consequentemente, perdesse popularidade. Com isso, em 2015, os argentinos optaram pela renovação política e elegeram Maurício Macri. A Era K tinha finalmente acabado. No entanto, seus fantasmas voltariam a assombrar a Argentina em alguns anos. Macri tinha sido presidente do Boca Juniors e, no tempo que ficou à frente da instituição, o clube empilhou troféus, alguns deles de taças Libertadores. No dia da posse, Cristina Kirchner se recusou a passar a faixa presidencial ao seu sucessor e também não compareceu à cerimônia. No seu mandato, Macri tentou diminuir o anti-americanismo que tinha sido cultivado pelos peronistas por décadas, demitiu funcionários públicos e enfrentou a opressão de Maduro na Venezuela. Macri foi o primeiro presidente que não era peronista na Argentina em mais de 70 anos a conseguir completar o seu mandato. De qualquer forma, ele não teve pulso firme para combater o establishment peronista e também não conseguiu atingir resultados muito significativos. Além disso, a inflação aumentou, o PIB diminuiu e a pobreza se multiplicou durante o seu governo. A Argentina já estava em um ponto irreversível de socialismo e o governo fraco e liberal de Macri acabou não fazendo muita diferença. Os milhões de funcionários públicos e os programas sociais advindos do peronismo colocaram os argentinos em um beco sem saída. Tudo isso fez com que a população deixasse de acreditar em qualquer mudança. O peronismo era sua identidade e por isso Macri foi engolido pelo sistema. Quando houve a constatação em agosto de 2019 de que os peronistas voltariam ao poder, as bolsas despencaram e o peso desvalorizou em quase 40%. Em outubro do mesmo ano, essa tendência se confirmou. Os peronistas derrotaram Macri e voltaram ao poder com Alberto Fernández, que escolheu uma velha conhecida do povo argentino como vice-presidente, Cristina Kirchner. O Foro de São Paulo estava no poder mais uma vez. Após 3 mandatos autocráticos, socialistas e corruptos do casal Kirchner, Cristina estava de volta à cabeça do executivo, ao lado de Alberto, um articulador mais moderado. Com o grande evento de 2020, a economia da Argentina chegou ao fundo do poço. A sua dívida impagável com o FMI, o autoritarismo sanitário e o intervencionismo fizeram com que a economia colapsasse de vez. Mesmo após todas as medidas catastróficas que o atual governo tomou, o peronista Alberto Fernández ainda culpa o governo de Macri pela crise. Segundo dados oficiais do governo argentino, 19 milhões de argentinos são pobres e mais de 10% não têm dinheiro para comprar ao menos uma cesta básica de alimentos ao mês. Além disso, mais de 50% das crianças argentinas estão em insegurança alimentar. Nenhum país consegue resistir a tantos anos de doses cavalares de socialismo. Uma hora a ruína chega e talvez seja tarde demais para tentar mudar. Os argentinos terão de buscar uma reconstrução geral nos próximos anos, uma vez que o Estado já acabou com o país. Depois da Venezuela, a Argentina foi o segundo grande país latino-americano a ser destruído por membros do Foro de São Paulo. Não se deixe enganar, essa máfia socialista internacional é o ápice que se pode imaginar de estatismo. Graças à informação distribuída e descentralizada, o Partido dos Trabalhadores, principal articulador do Foro de São Paulo, foi enfraquecido no Brasil. Embora ainda tentem passar uma imagem de renovação, os escândalos de corrupção e autoritarismo do PT estão escancarados para que todos possam ver. Por isso, é fundamental que o perigo que o Foro de São Paulo representa, não só para o Brasil, mas também para a América Latina inteira, seja constantemente denunciado. Obrigada por sua audiência! Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!